Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com a deputada Constância Félix, do PDT. Sempre um prazer recebê-la em nosso estúdio. Muito bem-vinda, deputada. Vamos prestar contas de mandato, aliás, falar para quem não conhece, o nosso telespectador, um pouco do seu trabalho, da sua vida pública. Muito bem-vinda, deputada. Vamos começar pela sua cidade, Limeira. Eu queria que a senhora apresentasse um pouco da sua cidade para quem não conhece. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Limeira é uma grande cidade, uma cidade muito rica, muito bonita, não é, deputada? Com certeza. Uma cidade que eu tenho o maior orgulho de ser uma limeirense. Nasci em Minas, mas me tornei limeirense aos 10 anos de idade. Mas e é de uma coração alegria, e de também. coração. Mas antes eu quero dizer que é uma alegria estar aqui hoje para poder compartilhar, né? A TV Alesp dá essa oportunidade, tendo você como um apresentador, é um motivo de muita alegria e honra ser entrevistada, né, por você. E a nossa cidade é uma cidade com, em média, 300 mil habitantes. É uma cidade, uma das maiores do estado de São Paulo. É uma cidade que hoje nós temos lá a produção, uma grande produção de semijoias e joias, semijoias, é um polo brasileiro, latino-americano, um dos maiores, né? Da joia, da semijoia e o folhado. Folhados, isso. E hoje a gente sabe o quanto é importante. Hoje qualquer mulher ela tem a condição de estar aí com uma semijoia, um folhado e nós temos lá muitas empresas. Então é um grande orgulho da gente, dos limeirenses, ter esse foco, né, que é a joia. E como a cidade se tornou esse chamado cluster, né, um conglomerado de empresas, de um setor específico, no caso semijoias. E eu lembro isso porque toda a cadeia em torno das joias, ou seja, o design, né, a produção, tudo isso, vendas, como é que a cidade acabou se tornando esse polo de excelência, deputada? Então é uma história bem interessante, mas eu quero dizer que a nossa cidade também é a capital da laranja, né? Sim. O próprio nome já diz, né? Limeira é a capital da laranja. E com o tempo foi desenvolvendo esse jeito de trabalhar com a semijoia e foi criando toda uma produção ali. Então hoje nós temos designers, tem todo o polo, ele é centralizado na própria cidade. Sim. Então, inclusive essa semana eu até citei, né, no plenário, porque nós temos hoje lá muitas empresas e inclusive eu peço para o nosso governador aí que reduza um pouco os impostos lá da nossa cidade na questão de maquinários e equipamentos, no reuso de água, né, que é um assunto bem atual, né? Sim. Por conta de todo esse movimento nacional e internacional que nós temos. E quando acontece uma feira lá, então, a cidade inteira trabalha em torno dessa feira. É uma cidade muito interessante. Deputada, até para conhecimento do nosso telespectador, eu tenho aqui um portfólio de políticas públicas, de projetos. Eu queria que a senhora falasse um pouco deles, aliás, do Centro de Promoção Social Municipal. A senhora esteve à frente desse centro. Eu queria que a senhora falasse um pouco do seu trabalho junto à Prefeitura de Limeira. Eu estive à frente do Fundo Social de Solidariedade. Fui também presidente do CEPROSOM, que é o Centro de Promoção Social. E eu tive essa oportunidade e eu procuro fazer, quando surge uma oportunidade, poder estar fazendo isso de uma forma bem intensa, porque a oportunidade, às vezes, ela vem e, você sabe, não volta nunca mais, às vezes. Perfeito. E eu tive a grande alegria de trabalhar junto à área social e desenvolver alguns projetos, alguns programas, e que eu tenho prazer em poder estar falando, porque são pessoas que, sem esses projetos, sem esses programas, realmente teriam muita dificuldade. De todos aqui, eu vejo que a senhora chega a brilhar os olhos quando fala de um projeto que foi descontinuado, o Escola do Trabalho. Esse gerou muita oportunidade, deputada. Esse gerou muitas oportunidades. Sim. O que vem a ser o Escola do Trabalho e qual o alcance dele na cidade e na região? Vamos falar na cidade especificamente. Sim, a Escola do Trabalho, ela surgiu por conta das próprias empresas que tem na cidade. E conversando com os empresários, eles citam muito que não tem um funcionário, chegava lá a pessoa para trabalhar, mas não era qualificada. Então, a Escola do Trabalho, ela veio para atender as empresas
O que é? A pessoa aconteceu, por exemplo, um empresário chegar para mim e falar, eu preciso de um empilhadeirista. Sim. Como é que eu vou arrumar um empilhadeirista? Então, quantos funcionários você precisa? Eu preciso de 20 empilhadeiristas, por exemplo. Então, você contrata uma empresa, através do Fundo Social, através da promoção social, você contrata uma empresa. Sim. E ela vai até lá, ou a gente leva o funcionário até lá, essa pessoa até lá, e ela é qualificada especificamente para aquela empresa. Então, construção civil, aconteceu muito isso também. Preciso de pedreiro. Azulegistas. Azulejista. Inclusive, houve uma capacitação até de mulheres. Nós temos mulheres que se formaram em pinturas de prédio, azulejistas. E a gente atendia, em média, 2.000 pessoas passavam por essa escola do trabalho. E sentindo capacitadas, porque, por exemplo, não tem um curso nível superior de um encanador. Pode até existir alguma coisa, mas ali não. O que você precisa de imediato é que a pessoa tenha um mínimo de noção e com a prática e um acompanhamento, essa pessoa vai desenvolver. E a Escola do Trabalho foi um projeto que chamou muita atenção na região. Muitos prefeitos foram até lá para conhecer, esposas de prefeito. Infelizmente, não deu continuidade, que a gente fica muito triste por isso, né? A atual administração, né? Eu queria também falar sobre um outro projeto, o projeto Família Acolhedora. O que vem a ser e se um projeto como esse também poderia ser espraiado para outras cidades, outros municípios paulistas, deputado? Esse projeto, eu inclusive falei aqui na própria Assembleia dele, porque é um projeto onde a criança, ela é órfã naquele momento, às vezes por conta de uma violência que sofreu em casa, ou por falta de condições financeiras, psicológicas dos pais, ou qualquer outro tipo de problema. Então, o que acontece com esse programa, ele atende essas crianças, capacitando casais que possam, durante, por exemplo, um período de 6 meses, o juiz dá uma guarda para essa família, durante 6 meses ela fica com essa criança. Nesse período, o juiz determina se ela vai voltar, ou se ela vai para uma doação, ou se ela vai ser doada por alguma família, ou se ela vai voltar para a família. Ele tem 6 meses. E aconteceu até de passar de 6 meses e essa família ficou com essa criança e depois a criança foi encaminhada. Porque até 2 anos a gente sabe que a criança precisa de uma atenção maior. Né? É fundamental esse período de até 2 anos de idade. E é onde ela precisa mais desse apoio, daquele afeto, acolhimento. Os valores dela são todos colocados nesse período. A senhora percebeu que muitas dessas crianças não precisam só de 4 refeições regulares, elas querem carinho, atenção. Atenção, e foi isso que aconteceu. E aí, em conjunto com a juíza da cidade, conselho tutelar, fundo social, então nós fizemos um trabalho onde a gente capacita esses casais, né, porque aparecem muitos casais, mas ele tem que estar dentro de um critério, o primeiro critério, eu não estou com essa criança para satisfazer a minha vontade de ter uma criança em casa. Um ego do casal, uma necessidade. Não é, eu estou com essa criança por conta da situação da criança, então ela tem que pensar só na criança. Então, um dos primeiros critérios é essa pessoa ter bem claro isso, que aquela criança não vai ficar para ela, que essa criança vai ficar ali por um tempo apenas, até que ela seja encaminhada para o local que ela deva ficar o resto da sua vida. Isso quer dizer que muitos casais se dispuseram, mas poucos chegaram efetivamente a acolher crianças, até porque havia um filtro rigoroso. Rigoroso, um filtro bem rigoroso, com psicólogas, assistentes sociais, uma equipe multidisciplinar trabalhando. Então, vamos pensar aí de nem 50%. Chegaram vários casais, mas a gente percebeu que não tinha condições de aderir ao projeto. Mas aqueles que tiveram condições de serem família acolhedora, foi fantástico, porque você tem aquela criança na sua casa, você dá o carinho como se fosse um filho, você dá a educação, você leva na igreja, quer dizer, a sua vida é a vida como se fosse um filho seu mesmo. Seria até preferível casais que já têm filhos, até para haver uma convivência de família. Aí depois, com o tempo, essa criança vai ser desligada daquele casal. E a criança também tem que estar sendo conscientizada mesmo. Então tem um trabalho também com a criança. Quando essa criança se desliga, esse casal sofre. Uns 15 dias. Há muita afeição, muitas vezes. Né? Lógico. Mas ela foi já trabalhada, então ela é natural como ser humano. Mas ela sabe
que ela ficou com aquela criança por aquele tempo determinado. Sim. E aí ela está pronta para receber outra criança. Eu conheço uma senhora lá de São Carlos e foi um grande prazer conhecê-la. Ela já passou pela casa dela mais de 50 crianças. Ela tem esse projeto há mais de 20 anos. Eu me baseei, quando eu conheci e fiquei sabendo da história dela, eu achei fantástico. Então ela falou, olha, você pode implantar tranquilo o projeto, porque a gente sofre, uma semana, 15 dias, mas daqui a pouco já está pronta de novo para você pegar outra criança. Acolher uma outra criança. Muito bem. E, entre os programas também, estamos citando aqui um portfólio de programas que estavam e alguns ainda permanecem no portfólio de serviços prestados pela Prefeitura de Limeira. O Reciclar Solidário, esse ainda está em tela, deputada? Ele está... Mas não como era, como já foi. Não como a gente gostaria que tivesse, Sim. mas eu acho que hoje o momento é outro, né? Infelizmente, ele não está com todo aquele fôlego que a gente tinha no começo. Sim. São aquelas pessoas que elas não se enquadram para trabalharem, às vezes, nenhum tipo de serviço. Então, o Reciclar Solidário, primeiro a gente fez um trabalho junto a essas pessoas, dizendo que elas não são pessoas catadoras de lixo. Então, é um trabalho que você faz junto a esse munícipe que não consegue ter um serviço próprio. Então, você tem que primeiro trabalhar isso, que ele não está catando um lixo, ele está separando um reciclável, né? E que é muito importante. São aparas, resíduos, aliás, matéria-prima para outros produtos então, que vão ser processados. Tem que ser trabalhado muito isso primeiro com eles. Sim. Depois que a gente conseguiu isso, nós dávamos um carrinho, né? Sim. Um carrinho e essa pessoa tinha um uniforme. Então ela sai... Mexia também com a autoestima dessa pessoa. Não, com certeza. A autoestima, sim, com certeza. A gente fazia todo um trabalho antes dela poder sair para a rua com esse carrinho. Para a rua, sim. Primeira coisa, ela não sou lixeira, entendeu? Porque ela tinha, não que a gente tenha nada contra a pessoa, mas ela tinha a autoestima dela, nesse caso, ficava muito baixa por conta disso. E aí ela saía para a rua e ela tinha um local que ela podia vender esse material, e a única coisa que a gente pedia é que onde ela vendeu o material, ela tinha que trazer no final do mês a soma de quanto ela vendeu. Sim. Para a gente ter um levantamento, mais ou menos, de quanto que ela... O valor agregado, saber... Exatamente, nós tínhamos que ter isso. E nós tínhamos uma vez por mês uma reunião com esse grupo, onde eles apresentavam o quanto cada um vendeu. E nessa reunião era feito todo um trabalho, às vezes a gente fazia trabalhos voltados à autoestima delas mesmo, de repente ia lá maquiar, pentear cabelo, cortar cabelo. Então era um trabalho bem social mesmo. E também a gente dava uma cesta básica para aquela pessoa que não faltava, fazia certinho o trabalho. Então, tinha uma contrapartida, mas uma coisa que que também dava condição para a pessoa ter um sustento. Então, é um trabalho que a gente tem, assim, muito orgulho por ter lançado na cidade. Inclusive, eu apresento ele também aqui, tenho apresentado esse projeto também, que eu acho que é uma coisa que, até eu estava olhando agora há pouco, o quanto é importante o trabalho dessas pessoas. Por exemplo, o papel, ele leva 3 meses, a vários anos, né? Para se degradar na natureza. A decomposição, isso. A casca de fruta, por exemplo, de 3 a 12 meses. A madeira, 6 meses. O cigarro, de 1 a 2 anos. O chiclete, 5 anos. 5 anos. A lata de aço, 10 anos. 10 anos. Então, imagina... Só que a lata tem um bom valor agregado, ela praticamente não para na guia, na sarjeta. Não para. Mas olha o quanto é importante esse trabalho. Sim, o nylon, por exemplo, 30 anos, a embalagem longa-vida, 100 anos. O plástico, 100 anos. O pneu, 100 anos. A lata de alumínio, 1000 anos. E o vidro, 10.000 anos. Ou seja, então, você imagina o quanto é importante esse trabalho. É o papel reconhecido, inclusive, dos catadores hoje, que estão na política de resíduos sólidos, a Lei 12.305, Isso. Política Nacional de Resíduos Sólidos, que colocou como protagonista o catador, a pessoa que está na linha de frente, não é, deputada? É isso mesmo. Eu tenho aqui ainda outros programas, projetos, e eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse aqui que me chama a atenção, que é de atendimento, de acolhimento à mulher vítima da violência. Troque o silêncio pela liberdade. Vamos falar um pouco sobre isso também, deputada? Vamos falar.
o que temos em Limeira, o que funcionou, o que funciona, que vem dando certo, tem dado respostas positivas? Esse projeto, quando eu cheguei na Fundo Social, nós tínhamos... eu atendia muitas mulheres lá no Fundo Social. Então, elas chegavam lá sem muito... bem atrapalhadas, bem perdidas, porque não tinha, por exemplo, ela é agredida dentro de casa, aí ela fazia a denúncia, né, que tem o número lá certinho para fazer a denúncia, fazia a denúncia, só que ela acabava de fazer a denúncia, ela tinha que voltar e dormir na casa dela junto com esse agressor. Então, esse assunto me preocupou muito, me preocupava muito, porque eu falava, como é que eu vou mandar essa mulher para casa dela? Sim. Eu tinha vontade de levar para minha casa, né? A gente fica com vontade de levar para casa, porque você sabe, muitas delas morreram, voltaram para casa e chegou lá e ele acabou matando. Sim. Então, principalmente sabendo que fez uma denúncia. Claro. Chegavam totalmente fragilizadas. Totalmente fragilizadas. Então, o que eu fiz? Eu criei uma casa que acolhia essas mulheres. Alugamos uma casa, capacitei algumas assistentes sociais para trabalhar exatamente com essas mulheres. E, graças a Deus, foi um projeto que fez o maior sucesso. Por quê? Graças a Deus que fez um sucesso, mas infelizmente também por um outro lado. Sim. Porque a cada dia que passa, mais cheia essa casa está ficando. Inclusive, fiquei sabendo esses dias que Mas isso que alugar... também não é por conta da excelência do programa? Ou seja, as mulheres se sentem, Também. assim, digamos, com força para fazer a denúncia? Eu acredito, mas o tanto que a gente trabalha e esses homens sabem que existe essa casa, eles deveriam ter um pouco mais de consciência de que as coisas estão mudando. Sim. Não é? Eu fico triste, por um lado, e por um lado eu fico feliz, porque hoje a gente pode receber essas mulheres. E não tem uma lei forte chamada Maria da Penha que pode levar o agressor, inclusive, para as barras Sim, das inclusive cadeias? a própria Maria da Penha foi lá conhecer o projeto. Ah, é? Ela foi até lá conhecer o projeto. E é um projeto que, inclusive esses dias, fiquei sabendo que tiveram que alugar até hotel para acomodar essas mulheres vítimas de violência. Vítimas de violência. Então, eu fico triste de saber que nós temos que conviver com isso. Fico muito triste, porque não é uma... Nós estamos aqui conversando e muitas delas, nesse momento, estão sendo maltratadas, estão sendo machucadas, mortas. Então, é um assunto. Mas apesar do número, deputada, antes a sociedade não tinha conhecimento. Elas apanhavam e em silêncio. Não. Hoje elas têm onde ir. Temos a política pública que atende essa mulher e temos essa casa, que é onde se acolhe tanto ela quanto os filhos. Sim. Porque se ela vai lá com 4, 5, 10 filhos, também tem como acolher, tem como ela ficar nesse local, recolher ela até que se resolva isso, até o prazo de chamar esse esposo dela, essa pessoa que agrediu, enfim, claro. Alguma coisa tem que ser feito e ela às vezes fica 2, 3 meses lá, mas ela vai ficar o tempo que ela precisar, até que ela tenha condições de voltar à sua vida normal. Bom, temos ainda 2 projetos aqui, eu queria uma consideração da senhora sobre a questão da terceira idade, todos envelhecemos, a dignidade não, e também um projeto de amamentação. A quantas andam esses projetos atualmente? A demanda e como foi a criação desses projetos? Porque mulheres, nesse período de amamentação, e idosos, temos em todas as cidades, no país inteiro, no mundo todo. Aliás, o envelhecimento está a olhos vistos no nosso país, deputado. Já são mais de 23 mil brasileiros com mais de 100 anos no Brasil, segundo os dados do IBGE de 2010. A questão do idoso, quando você chega numa prefeitura, num serviço social, então você já tem um levantamento de quantos idosos tem na cidade. E na nossa cidade, quando eu cheguei, nós tínhamos um número de 800 idosos nos programas. Quando eu saí, nós deixamos com 2.500 idosos. De 800 para 2.500. Por que isso? Porque foi um trabalho... Porque aquele idoso que não tem condições... Quem vai nos programas, às vezes, são aqueles que têm mais facilidade. Que tem alguma mobilidade, conhecimento. Tem conhecimento. Nesse caso, a gente começou a fazer um trabalho nos centros comunitários, nos postos de saúde, onde essa pessoa estivesse, esse idoso, a gente foi fazendo um cadastro. Atingindo os invisíveis. Exatamente. Estava tentando achar a palavra. Tentando atingir os invisíveis. Então, esse projeto, ele fez muito sucesso e faz ainda
Inclusive, eu no domingo passado estive visitando um shopping, alguns empresários do shopping da minha cidade, e lá eu encontrei a terceira idade, né, um grupo grande, todos lá fantasiados de carnaval, né? Aquela festa no shopping. Foi um projeto que foi criado no período que eu estive lá. Então foi uma alegria chegar lá e ver todo aquele grupo grande, todo mundo naquela alegria. E outros projetos, por exemplo, teve um clube na cidade que a gente contratou esse clube, Sim. onde todo mundo tem acesso às piscinas. Criamos espaços específicos para os idosos, para a terceira idade. Então, vários programas foram criados nesse período. Então, eu espero em Deus que realmente esteja continuando esse projeto, né? E que as pessoas procurem, porque nós temos, lá tem a Vila Dignidade também, do governo do estado, também que está saindo na cidade, saiu recentemente. Então, são vários os projetos que tem nessa linha da terceira idade. Como Sim. disse você mesmo, hoje em dia tem muitos idosos. A terceira idade hoje não é sinônimo de velhice, né? Sim. É sinônimo de gente com fôlego, com coisas para fazer, com disposição de viver. Com disposição de viver, exatamente. Um pano rápido sobre o programa de aleitamento, de incentivo ao aleitamento materno. O aleitamento materno, existem muitas mães que têm aí a facilidade de ter muito leite. E a criança não é suficiente, o leite dela é além do que a criança precisa. E tem crianças que às vezes eu acompanhei algumas, Sim. que precisam desse leite materno e não tem. E inclusive cheguei a ver óbito por conta disso. Então criou-se um programa de logística, tira o leite que sobra daqui e coloca ali onde precisa. Mas um problema é um pouco mais complicado isso, por quê? O hospital não tem essa disponibilidade. A prefeitura também, né, às vezes, não que não possa fazer, mas acaba passando, às vezes, sem a gente prestar atenção nisso. Mas o que eu fiz aqui? Eu fiz uma parceria junto com a Guarda Municipal. Então, quem buscava o leite na casa da mãe que estava com o leite disponível era a Guarda Municipal. Então, ela teve um treinamento, a Guarda Municipal ia lá com o próprio carro deles mesmo, pegava Sim. o leite e levava até o hospital. Para onde precisava, sim. Então, centralizando a entrega. Então, passou também a ter essa humanização entre o próprio policial, né? Imagina Sim. um policial todo fardado aí, diariamente. Leite. Ficou uma coisa assim... Nossa, eles adoraram esse programa. Então, isso aqui parece que é uma coisa tão simples e salva vidas. E às vezes passa e a gente não percebe o quanto também isso é importante na vida de um bebezinho que não tem outro leite a não ser esse. Bom, um assunto de grande envergadura, de grande interesse do nosso telespectador, é importante falar, na sua cidade em especial, no país, aliás. Mas eu digo em Limeira, que a senhora tem conhecimento, é a questão da epidemia de dengue lá, deputada. O que falar sobre isso? Aliás, temos números atualizados até dia 18 de fevereiro, 1.727. Segundo a deputada, esses números são subestimados. Por quê, deputada? A senhora vê muitos mais casos aparecendo nos hospitais, pessoas reclamando, vizinhos. Como é que está a questão da dengue na sua cidade? Nós dei uma volta em alguns hospitais, conversei com profissionais, diretores, médicos, e a realidade não bate com o que os médicos e o que a gente vê na cidade, não está batendo com esse número de 1.727 pessoas, que é um levantamento atualizado. O mais recente. Fala-se em 10 mil, fala-se em 8 mil. A situação lá acho que a cidade do estado de São Paulo, pelo menos esses dias eu ouvi, a cidade está em primeiro lugar, infelizmente, na questão da dengue. Perdeu-se o controle, inclusive eu tenho uma nota aqui falando que o juiz da primeira vara, doutor Adilson Ribeiro, deferiu um pedido que autoriza os agentes a entrar em qualquer imóvel, habitado ou não habitado. Ou seja, de tão complicada uma situação de guerra lá. Está uma situação bem complicada. Nós não estamos entendendo por que esse número, não acredito que esse número seja o real. Eu acho que tem, não sei por que, né? Não teríamos o número real, mas é o que informa os próprios hospitais de que a nossa cidade está com um número muito maior. Já tivemos óbitos. Sim. Tem um óbito registrado, uma mulher de 40 anos. Exatamente. Temos já 3 também, que essa semana deve sair também o laudo. A suspeita. A suspeita. Então, todos os lugares, eu fui domingo na igreja, o pastor já chegou
deputada, faça alguma coisa, nos ajude. Aqui na igreja tem muita gente com dengue. Onde você vai? Você vai no supermercado? Onde você vai? O pessoal está pedindo. Eu nunca vi nada parecido. E como é que se chegou a essa situação, deputada? Eu sei que a gente vive uma crise hídrica, houve falta de água, em muitas cidades, inclusive, chegou-se ao caos, eu lembro aqui, mas as pessoas estão armazenando água ou fecharam a guarda com relação às cautelas que deveriam ter? Eu acho que faltou um pouco de cautela. Sim. Eu acredito que seja isso, não sou eu que estou falando, os jornais da cidade todos estão falando isso. E também o mato tomou conta da cidade. Então eu até parei essa semana numa guia lá e andei pela guia assim, tem latinhas, não tem jeito. Imagina agora esses dias de carnaval, às vezes a pessoa joga, às vezes distraída, uma latinha, não precisa muito, uma tampinha de pasta de dente, acumulou água já... Sim, é o suficiente para ter a larva do mosquito Então lá. Se você tem um mato na cidade toda, com certeza... ali está virando criador. Mas mesmo com o decreto de emergência na cidade, ou seja, não foi mobilizado o suficiente, o efetivo da cidade para combater a dengue, ou seja, os focos, ou lugares onde há mato, terrenos baldios, água parada, não foi suficiente? Então, mas eu acredito que demorou muito para se fazer isso. Foi feito, foi agora na semana passada que decretou o estado de emergência. Então, eu acho que demorou muito e o que nós estamos sofrendo lá, a população está sofrendo, está em pânico, a população está em pânico. A senhora está ouvindo médicos, a senhora está ouvindo a população de maneira geral, há uma disseminação por todos os bairros, há esse clima de medo? Tem, tá esse clima de medo. Tem 2 ou 3 bairros que estão piores, né? Inclusive, passei ontem junto com a assessora, a gente tirou algumas fotos dos pontos ecocoletores, que é ecopontos, onde a pessoa joga, foi criado isso, a pessoa às vezes tem uma construção, entulho, põe na rua, né? Então Sim. acaba pondo um entulho lá. Então, mas isso a prefeitura tem que ir lá e tirar imediatamente, tem que tirar praticamente semanalmente. Até para não replicar novos focos. Aí o que acontece? Eu tirei algumas fotos, até apresentei hoje aqui também, os focos, ali tem muito, acaba a pessoa jogando um lixo, uma lata, alguma coisa. Então, ali também está transformando em criadouros. Sim. Então, são vários pontos que a gente está acompanhando e pedindo aí, quase que pelo amor de Deus, prefeito, faça alguma coisa. Deputada, eu sei que a senhora dialoga bem com as redes sociais, eu até convido que o nosso telespectador a entrar na sua página pessoal, no Facebook, a gente tem aí o e-mail para as pessoas tirarem dúvidas, mas nesse minuto final eu queria que a senhora falasse um pouco do seu trabalho aqui na casa. A senhora tem ido... sempre que pode, é claro, à tribuna desta Casa de Leis, trazido informações da sua cidade, de outras cidades do interior. Eu queria que a senhora falasse um pouco do foco do seu trabalho pelos próximos dias. Para encerrar nossa conversa, só temos um minuto. Infelizmente já passou muito rapidamente, deputada. Estar aqui na Assembleia, para mim, é uma honra, é uma alegria. Eu agradeço todos os dias a Deus por isso. Porque eu pude conhecer pessoas... funcionários aqui da casa são fantásticos, deputados, é um ambiente muito gostoso e é um ambiente onde você pode trazer uma reivindicação da sua cidade, um problema que para você, às vezes, se você tem tanta dificuldade, então você traz aqui e aquilo passa a ter visibilidade. Eu estou muito feliz por estar aqui. E temos mais alguns dias, né? Que minha passagem aqui é de 45 dias. Sim. Mas tenho me dedicado bastante às causas da minha cidade, da região. E espero em Deus concluir esse mandato, esse período curto aí, com um grande sucesso nos projetos, né? Porque, como eu disse no começo, a oportunidade vem. Sim. E a gente tem que fazer dela o melhor. Okay. E agradeço de coração realmente por estar à sua frente aqui, sendo entrevistado. Nós aqui agradecemos. É uma alegria, é um prazer. Deus abençoe você nesse projeto. Muito obrigado, deputada. Parabéns e sucesso no seu mandato. Muito obrigada. Eu conversei com a deputada Constância Félix, do PDT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.